Olá, pessoal. Eu sou a Kelly, sou enfermeira do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da região Sudoeste. Estou aqui para falar sobre as notificações de dengue no Sinam. Bom, a dengue ela é uma doença de notificação compulsória lá da lista da Portaria 204 de 2016, que traz todas as doenças de notificação compulsória e os agravos de notificação compulsória. A dengue ela pode ser notificada de duas formas, como doença de notificação semanal, que ela tem que ser notificada em até 7 dias, né, no caso da dengue clássica, da dengue com sinais de alarme e da dengue grave. E o óbito por dengue, ele tem que ser notificado em até 24 horas no Sinam. Normalmente, quem faz esse tipo de notificação são as unidades hospitalares, tá? As unidades básicas, normalmente, elas realizam a notificação semanal, que a notificação ela tem que entrar no Sinam em até 7 dias, né, ali da data de atendimento do paciente, e essa notificação ela vai ser inserida no Sinam. Bom, para quem não sabe, o Sinam, ele é o sistema de informação de notificação desses agravos e doenças de notificação compulsória, e ele pode, né, a gente pode ter duas formas de Sinam. Um Sinam que ele é desktop, que ele é instalado na máquina, e essa máquina, para funcionar o Sinam, ele precisa ter rede SES, então você não consegue acessar de qualquer local. Já o Sinam, que a gente realiza a notificação da dengue, ele é o Sinam online, tá? Que ele é um Sinam que você clica em um link, então basta o computador ter acesso à internet, que você consegue acessar o Sinam de qualquer máquina, de qualquer computador, tá? Isso facilita a notificação de dengue e chikungunya. Então, o Sinam online a gente utiliza somente para a notificação de dengue e chikungunya. Os demais agravos a gente notifica no Sinam NET, que é esse sistema que precisa ser instalado na máquina, né? E que tem uma gerência que cuida dessas instalações, que é o GIS. Bom, falando então sobre a notificação e a importância da notificação, o objetivo maior dessa conversa que a gente está tendo aqui é falar sobre a importância desse preenchimento e como deve ser realizado o preenchimento dessa ficha e o lançamento dessa informação no Sinam. Todas as informações que estão nessa ficha, elas são utilizadas para que a gente consiga realizar o controle e a prevenção, né, a detecção, a prevenção, o mais rápido possível e fazer o manejo ambiental, né, para poder prevenir os casos de dengue. Então, se essa informação ela não chega de forma oportuna, o que seria essa oportunidade? Chegar essa informação em até 7 dias do início ali do caso, a gente perde a oportunidade de realizar um manejo adequado, tá certo? Então, por isso que a gente precisa cumprir esse indicador de oportunidade. E outra informação, né, outra coisa importante que a gente precisa saber em relação ao preenchimento das informações da ficha, né, que não basta a gente ter uma notificação, a gente precisa de uma notificação com informações confiáveis e informações fidedignas. Então, por isso que o preenchimento dessa ficha, ela é importantíssima. Muita gente me pergunta, Kelly, mas quem pode ter acesso ao Sinam? A portaria do Sinam ele fala que todo profissional de saúde, né, ele pode ter acesso ao Sinam. O que é importante a gente, né, frisar é que esse profissional ele precisa ser capacitado para poder, então, manejar o Sinam. Então, a gente precisa realizar a capacitação desse profissional, ele precisa saber manejar o sistema e ele precisa também assinar um termo de sigilo dessas informações, porque são informações, né, confidenciais que ele vai ter acesso. Então, ele vai assinar um termo de sigilo para poder ter acesso ao Sinam, e normalmente quem faz, né, quem organiza esses fluxos dentro das regiões é o Núcleo de Vigilância da Atenção Primária, o NVEP-DIRAPS, juntamente com as gerências das UBS. Então, cada região tem um fluxo para poder falar como que vai ser gerada essas senhas, né? Então, normalmente na região sudoeste, a gerência pega os termos preenchidos pelos profissionais, a gerência ela tem que assinar junto com o profissional esse termo de sigilo e é encaminhado os termos para a vigilância epidemiológica realizar essa intermediação junto aos GIAs, né, que é uma gerência de informação, para que então gere esses cadastros, né, essas senhas que então são devolvidas para as unidades. Então, cada região pode determinar esse fluxo junto com a vigilância, né, epidemiológica de como que vai ser enviado esses termos de sigilo e gerado essas senhas. Então, é muito importante sempre realizar essas intermediações com as vigilâncias, os NVEPs da atenção primária, para poder definir esses fluxos de notificação, tá? Bom,
Em geral, as notificações, elas podem, então, ser realizadas por todos os profissionais de saúde, mas é claro que a investigação, então, assim, a ficha, ela tem dois componentes, notificação e investigação, tá? A notificação, ela é os dados pessoais do paciente, né, as informações pessoais, endereço, telefone, então, todo profissional pode preencher essas informações para notificar um caso suspeito, porque a notificação, ela é realizada na suspeita do caso. Quanto à investigação, a investigação muitas vezes elas precisam de informações clínicas, né? Então precisa de saber fazer uma classificação, se é um caso de dengue clássica, se é um caso de dengue com sinais de alarme, se é um caso de dengue grave, e para isso eu preciso fazer avaliação de exames clínicos e laboratoriais. Então é por isso precisa que seja um profissional apto a realizar essa investigação clínica durante uma consulta, no caso, durante uma consulta de enfermagem ou durante uma consulta médica, tá certo? Então, por isso que a investigação, ela precisa ser realizada, então, por um profissional apto, né, regulamentado para realizar essas consultas. Falando sobre a ficha, então eu vou trazer aqui alguns slides da ficha para a gente poder ver os campos de preenchimento, tá? E tirar, então, dar algumas informações importantes em relação a cada um desses campos, tá certo? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E nós vamos, então, falar um pouquinho sobre esse passo a passo aqui para a consulta e notificações de casos de dengue no Sinan Online, tá? Então, nós vamos falar somente do Sinan Online, porque é o Sinan que nós utilizamos para notificar os casos de dengue, tá? Então, por que o passo a passo é sobre consulta e notificação? Porque a gente precisa saber consultar no Sinan se aquele paciente já foi notificado, ou então se você precisa, muitas vezes, completar a ficha de um paciente. Você começou a digitar, por algum momento não deu para terminar, ou então o paciente vai retornar com exames laboratoriais, e você precisa entrar novamente naquela ficha. Então, a gente precisa saber consultar no Sinan para poder identificar aquela ficha que já foi inserida, tá bom? Bom, aqui para quem não conhece a ficha, eu acredito que todo mundo já viu uma ficha de dengue, então essa ficha ele é o instrumento da coleta de dados. Como eu falei, cada unidade pode definir o seu fluxo, sua organização, mas a ficha ela é um instrumento da coleta de dados, porque muitas vezes aquele profissional não vai conseguir entrar direto no sistema e lançar as informações direto no Sinan. Né? Então, é muito difícil isso acontecer. Normalmente, utiliza-se o instrumento, todos os campos desse instrumento são os mesmos campos que tem no Sinan, então você só vai transcrever essa informação para o Sinan. Tem unidades que profissional que está atendimento, está realizando a consulta, ou a consulta de enfermagem, ou a consulta médica, preenche as informações da investigação, e um outro profissional lança no Sinan. Cada unidade pode se organizar, mas é muito importante que o profissional saiba manejar o sistema, o Sinan, o profissional que está realizando a consulta, todos os profissionais saibam manejar o Sinan, exatamente porque essa notificação ela precisa entrar o quanto antes, então até 7 dias. Caso fique isso a cargo somente de um profissional, quando esse profissional não estiver presente, isso vai gerar um problema para a unidade. Então, é muito importante que todos os profissionais saibam entrar no Sinan, inserir as fichas no Sinan, consultar essas fichas no Sinan, para poder evitar esses problemas da informação que não chega a tempo, né, que não é lançada adequadamente. Então, a ficha ela vai ser esse instrumento de coleta, né? Então, a gente vai preencher a ficha com as informações que vão ser lançadas, né, posteriormente no sistema de informação. Pode ser lançado diretamente no sistema, tem profissional que, não, eu já entro aqui com a minha senha e já vou lançando diretamente no sistema aqui com o paciente. Não é um problema, tá? Se o profissional tem a senha, tem o acesso, quer lançar no mesmo momento, isso não é um problema. O instrumento ele é uma forma, né? A ficha é uma forma de facilitar para quem não consegue fazer esse lançamento simultâneo. Sobre o acesso, então aqui eu tenho o link do acesso, então é um link, é uma página, né, do Ministério da Saúde, para a gente acessar o Sinan, então eu vou fazer aqui um teste, ó, se eu clicar no link, já abre aqui, né, o Sinan, a página do Sinan, que eu vou inserir o meu usuário e a senha, que vai ser gerado, então, após a assinatura do termo de sigilo, e esse cadastro, né, que vai ser feito nessa gerência de informação, né, de análise de informação da DIVEP. Então, o NVEP vai intermediar a confecção dessa senha, né, junto com a gerência das unidades básicas. Então, aqui, né, quando você faz o acesso aqui no Sinan, você tem a possibilidade de fazer uma consulta, uma notificação, que já é inserir a notificação, ou realizar uma consulta, né? A consulta aqui individual, que quando você clica aqui em consulta individual, você vai abrir essa parte no qual você consegue, então,
consultar as fichas de notificação. Você consegue inserir a data inicial e a data final, né, que seria esse prazo, esse período em que você quer pesquisar. Então, é claro que eu não vou pesquisar de um ano anterior, que às vezes pode ter sido outro caso de dengue que esse paciente teve. Então, na hora do atendimento do paciente, se você detectou um caso de dengue, né, está fazendo uma investigação lá, detectou um caso suspeito, vai inserir uma notificação, a primeira coisa que a gente precisa saber é consultar se esse paciente já tem uma notificação. Às vezes ele já foi ontem, ou então 3 dias atrás em um outro serviço, outro profissional, outra unidade já começou a preencher aquela ficha, eu posso então só complementar as informações daquela ficha, tá? No lugar de inserir outra ficha e dar duplicidade, tá certo? Então, sempre consulte que se tem uma ficha antes, lembrando que você também pode usar essa parte para uma ficha que você já começou a inserir e agora você quer complementar, tá certo? Ou encerrar, né? Terminou a investigação, encerrei, o paciente teve a cura, eu depois vou retornar nessa ficha para poder fazer esse encerramento e colocar a cura. Então, aqui você pode determinar, né? Qual que é aqui o período da data inicial, qual que é o período aqui da data final, ó, vamos colocar aqui, data inicial, a data final, vamos colocar dia 31/3, apesar que hoje é dia, né? Vou colocar a data de hoje, que é dia 24, que eu estou gravando esse vídeo, e o agravo você vai selecionar. Esse sistema, ele só notifica dengue e chikungunya, então você pode selecionar aqui dengue, e aqui na UF, notificação ou residência, né, Distrito Federal, sempre marcar notificação ou residência, tá? Então, você aumenta o seu campo de consulta, né, de pesquisa, então sempre marque notificação ou residência. Se você marca somente uma das variáveis, você pode reduzir ali a sua busca. O campo que você vai selecionar tem diversas variáveis, vai depender da variável que você queira inserir. Vamos supor aqui, ó, vou colocar o nome do paciente e eu vou inserir aqui, ó, teste, tá? Porque a gente já colocou aqui um para a gente poder fazer um teste. Então, inserir o nome do paciente, eu vou adicionar. Lembre-se sempre de adicionar e ele vai aparecer aqui embaixo, ó, esse critério selecionado. Com o nome do paciente, você também, né, eu acho interessante você inserir outra variável, tá? Que pode ser uma data de nascimento, o nome da mãe, tá? Então, colocou aqui, vamos para supor, colocar aqui o nome da mãe, vou adicionar, e aí eu vou pesquisar. Apareceu aqui o meu paciente, né, que eu estou atendendo, ele já tem uma notificação, já está aqui, ó, é um paciente que, pela numeração, aqui essa numeração é fictícia, né, a gente utilizou aqui só para o teste. Essa numeração ela já é fornecida pelos núcleos de vigilância, então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas apareceu aqui, ó, o nome do paciente teste e, né, é um paciente fictício. Se você entrar aqui na ficha, vai abrir a possibilidade de você editar os campos, né, e fazer o preenchimento dos campos faltantes, ou então só complementar a informação, tá? Então, aqui você consegue ver a ficha, que é uma ficha fictícia que a gente criou para o treinamento, tá certo? Bom, então essa é uma forma de consulta, você consegue consultar. Caso esse paciente não tenha tido, né, na hora que você fez a busca, não teve nenhum resultado, esse paciente não está notificado. Então, você entra aqui em notificação individual, e aí você vai selecionar aqui, né, notificação individual, o agravo dengue chikungunya é o único que aparece, você vai clicar em OK, e a partir disso vai abrir uma ficha para você inserir as informações, né, vai abrir essas áreas para você inserir as informações da ficha de notificação física, ou então você pode inserir direto no sistema, tá? Vou voltar aqui para o slide, porque tem algumas informações importantes, alguns destaques que nós colocamos, tá? Essa parte aqui é a parte que a gente já mostrou lá direto no sistema, que é a parte de consulta, né? Consulta de notificação individual, e aqui os campos. A gente vai disponibilizar esse slide para vocês conseguirem, então, caso queiram consultar, observar, vocês vão conseguir ver isso também, tá bom? Essa parte aqui a gente já falou que é sobre a consulta. Vamos falar, então, sobre a notificação individual. Então, fiz lá, né, fiz a consulta, não tem paciente com aquela notificação, né, que seja uma notificação recente, que seja referente àquele caso que eu estou investigando, eu vou inserir uma notificação, então, nova, né, uma notificação individual. Seleciono o dengue chikungunya e inicio aqui o meu lançamento das minhas informações, da minha ficha, né, então tá preenchida a fichinha, eu só vou copiar, né, transcrever as informações que estão aqui. Número da notificação. Gente, esse número da notificação ele é fornecido pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica da região, tá? Então, a região de saúde, cada região de saúde, né, tem uma numeração que é fornecida pelos dias, para aquela gerência de informação lá da DIVEP. Então, essa numeração ela é dada pelo Ministério da Saúde, então é uma coisa bem hierárquica, o Ministério
né, dá para os dias, né, que simboliza como se fosse o estado, e a gente, né, recebe, né, as regiões de saúde como se fossem municípios. Então, a gente recebe essa numeração, e por isso que a gente que distribui essa numeração para as unidades básicas de saúde, tá bom? Então, a gente faz esse controle, então essa numeração ela já existe, e é uma numeração para cada paciente, tá? Utilizou aquela numeração, risca lá do papel para outro profissional não ir lá e utilizar aquela mesma numeração com 2 pacientes, tá certo? Então, esse número de notificação, ele vai ser digitado, vai ser inserido de acordo com essa sequência numérica que é fornecida pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica. Tá? Como que cada equipe vai ter uma numeração, a gerência pode se organizar, dar um pouco de numeração para cada uma das equipes, acabou aquela numeração, volta para a gerência e pega mais numeração. Habilitar aqui, ter muito cuidado para nunca deixar clicado esse habilitar para local de residência, tá? Às vezes, quando você está notificando um paciente que não é do Distrito Federal, e se você clicar em habilitar para local de residência, você não vai conseguir voltar e editar essa ficha. Então, não clica nesse ícone aqui, tá? Deixa ele desabilitado, nunca habilite. Ele sempre está desabilitado, é só você não clicar para habilitar. Os dados gerais, então, o agravo você vai selecionar, se é dengue ou chikungunya, no caso a gente vai selecionar dengue, e aí a partir do momento que você seleciona o agravo dengue, a ficha, os campos referentes a chikungunya já vão ficar todos bloqueados, tá bom? Então você vai inserir somente as informações referentes a dengue. A data da notificação, gente, é a data que foi preenchida a ficha física, tá? Então, a ficha física, ela tem a data que aquele paciente foi atendido, e mesmo que seja posterior ao lançamento dela no Sinan, a data da notificação é a data que foi preenchida a ficha física, tudo bem? Então, não é a data que está sendo inserida no Sinan, isso também é um indicador de oportunidade, porque a gente consegue saber qual foi a data da notificação da ficha física e qual foi a data que foi lançado no Sinan aquela informação, para poder saber se foi dentro dos 7 dias ali da notificação, tá bom? Então, notificação é uma coisa, quando eu preenchi a ficha, a inserir no sistema, já é outro processo de notificação, tá? As informações referentes ali ao DF, isso já fica preenchido no sistema, tá bom? E a unidade de saúde notificadora, isso é um passo importante, tá? Você vai selecionar o UBS que você trabalha, para a gente conseguir até tirar estatísticas referente a quantos casos foi notificado por cada unidade, tá bom? Então, a UBS, se você clicar lá, vai aparecer, se você começar a digitar UBS, já vai começar a aparecer todas as UBSs de Brasília, você escolhe a que você trabalha e a que você está notificando, né? A data dos primeiros sintomas é a data do primeiro sintoma que o paciente pediu, por isso que a gente precisa dessa investigação, de saber, né, qual foi a data do primeiro sintoma, qual foi o primeiro sintoma, para poder lançar adequadamente. Todos os campos que estão com asterisco vermelho são campos de dado obrigatório, tá? A ficha não vai progredir se você não preencher adequadamente aquele campo. Então, o nome do paciente é obrigatório, né? A data de nascimento, ele é um campo, normalmente quando você coloca a data de nascimento, a idade já preenche automaticamente, né? Então, sexo, raça, escolaridade também. Mesmo os dados que não são obrigatórios, gente, todos os dados são importantes. Isso são indicadores do Ministério que fala sobre a inconsistência, a completude, né? Então, quanto mais completa for a ficha, melhor. Então, todos os campos são importantes, não deixe nenhum campo em branco quando for preencher a ficha de notificação, tá? Sobre os dados de residência, né? Então, os dados de residência é algo que a gente vê muito erro no preenchimento em relação aos dados de residência. Vou explicar o porquê. A UF, né, Unidade Federativa, a gente sempre vai colocar Distrito Federal. O município, gente, é sempre Brasília. Sempre Brasília. Os erros que a gente mais encontra é que no lugar de colocar município Brasília, coloca município Taguatinga, município Samambaia, município Guará. O município é Brasília, o distrito vai ser Taguatinga, Samambaia, Guará, Vicente Pires, Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte. Lembre-se que o município é maior, os distritos, né, são as regiões administrativas, e o bairro são as quadras, tá bom? Então, isso precisa ser preenchido adequadamente para que, quando a gente for puxar essas informações, quando o gestor, às vezes, da UBS, fala assim, Kelly, eu queria saber quantos casos de dengue tem aqui. Eu consigo puxar pelo bairro, né, ali das quadras,
que aquela UBS atende. Se esse dado não é preenchido adequadamente, a gente não consegue puxar, tá bom? Então, sempre Brasília é o município, o distrito é a região administrativa, Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, né? Então, tem ali no distrito. E o bairro, gente, existe uma tabela com o código dos bairros. Então, por exemplo, o distrito ele é Taguatinga, mas o bairro pode ser Taguatinga Norte ou Taguatinga Sul. Vai depender da quadra que aquele paciente mora, né? Então, da mesma forma, Samambaia é o distrito. O bairro, ele é menor, eles são as quadras, né? Então, para cada quadra, ela está dentro de um bairro. E aí a gente já tem uma lista que facilita isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Que lista é essa? É essa lista aqui, ó. Tabelas de bairro. Isso aqui também vai estar disponível para vocês baixarem. Essa tabela de bairro contém todos os bairros de todas as regiões administrativas de acordo com a quadra. Então, vamos supor que, né, a gente está falando de Taguatinga, então vamos supor um paciente que resida na QNG. A QNG, ele é um bairro, Taguatinga Norte, tem o código aqui do bairro, que é o 3010. Apesar que você pode selecionar lá, se você clicar numa setinha, vai aparecer para você selecionar ou digitar o número do código de bairro, tá? Agora, se ele for um paciente da QSC, é Taguatinga Sul, bairro. Da mesma forma de Águas Claras, Guará. Então, paciente do Guará, se ele é da QE 24 a 38, ele vai ser do bairro Guará 2, tá bom? Então, para cada bairro, né, a gente tem um código e a gente precisa consultar essa lista. É claro que quando você está atendendo muitos, já sabe, né? Você fala assim, não, meu bairro é Taguatinga Norte, eu já sei as quadras que é, então isso aqui não dá nenhum trabalho, né? Depois de um tempo que você já conhece as quadras, isso aqui não vai gerar um problema para vocês, tá bom? Mas sempre tem essa lista impressa para poder facilitar a consulta aos bairros. Vou já passar aqui para poder facilitar. Então, preenchi o meu bairro de acordo com a minha tabela, né? Então, preenchi o município, preenchi o distrito, que é a minha região administrativa, preenchi o meu bairro. Agora, eu vou preencher o logradouro. O logradouro é a continuação do endereço, né? O número da quadra, o número da casa, o número do lote. Muitas pessoas deixam em branco o logradouro e a gente não consegue identificar onde aquele paciente mora, principalmente por conta do manejo ambiental. Né? Se for ter algum tipo de manejo ambiental, ele precisa do endereço adequado e precisa do endereço correto, né? A gente sabe que muitas vezes o usuário está numa unidade, se ele não reside perto daquele local, ele não vai querer fornecer o endereço correto, mas é importante tentar sensibilizar aquele paciente que para a ficha tem que ser o local, né, que ele reside, né, o local provável ali, né, que vai ser o local de infecção, que é o local que ele passa o maior tempo. Então, aqui a residência dele tem que ser a residência dele real e não, né, colocar nenhum endereço fictício, porque isso pode atrapalhar a investigação epidemiológica e a vigilância ambiental, tá certo? Então, sensibilizar os pacientes para isso e o máximo de dado que você puder colocar como ponto de referência, telefone, isso é importante também, tá? E a zona tem que marcar se é zona rural ou zona urbana. Se você clicou em OK, a partir desse momento você notificou, tá? Então, a ficha ela tem duas etapas. Eu tenho a etapa da notificação e a etapa do lançamento da investigação, tá? Então, a notificação tem um caso suspeito de dengue em tal local. A investigação que vai vir com as informações clínicas e laboratoriais, ela, a partir desse momento, quando você clica em OK, né, abre essa telinha aqui perguntando, né, se você deseja realizar uma investigação. Pode ser que você deseje realizar naquela mesma hora, fala, não, já vou inserir aqui a investigação, porque minha ficha já está completa, eu já vou inserir. Outros profissionais falam assim, não, vou esperar ele voltar amanhã com os resultados dos exames, e aí eu lanço a investigação, tá? Então, isso vai depender do fluxo de cada unidade, mas você pode inserir a investigação e depois entrar na ficha e continuar completando as informações, tá? Se você tiver alguns dados, sem problema, você já pode entrar na investigação e já lançar os dados que você tem, e depois termina de preencher a ficha com os exames laboratoriais, com o restante dos exames, né, que aquele paciente retornar, caso você esteja fazendo uma consulta e aquele paciente não esteja ainda com todos os exames prontos, tudo bem? Então,
vai aparecer essa parte de notificação cadastrada, né, que são esses dados pessoais, ou seja, já avisei que tem um caso provável, né, suspeito de dengue em determinado local. Isso já é um adianto, isso já é muito importante. Agora, a investigação, que são as outras etapas, eu dizer se é uma dengue clássica, se é uma dengue com sinais de alarme, se é uma dengue grave, se é um caso autóctone ou alóctone, isso é parte da investigação. E esses dados, eles precisam ser coletados em uma consulta, né? Então, uma consulta de enfermagem ou uma consulta médica, tá certo? Bom, então, quais são os dados aqui da investigação? Então, você vai começar preenchendo com a data da investigação, a data que você está realizando o preenchimento dessa parte da ficha, dessa etapa daqui da ficha, tá? Então, a data da investigação, a ocupação do paciente, a profissão dele, e aí eu preciso, então, dos sinais clínicos, eu vou preencher quais são, né, esses sinais clínicos que fizeram suspeitar de dengue. Para eu suspeitar de dengue, eu tenho aquela definição de caso clássica que vocês viram aí durante o curso, né, durante o manejo, a gente também aprende a fazer a classificação, né, se é um caso de dengue clássica, dengue com sinais de alarme ou dengue grave. Então, eu preciso saber essas informações clínicas, né, essas interpretações clínicas para poder preencher a investigação, tá? Então, eu preciso, então, preencher quais são os sinais clínicos. É claro, gente, que se a ficha já estiver prontinha, com todas essas informações, a gente só vai transcrever, né? Então, é por isso que é importante o preenchimento, às vezes, do instrumento, para depois ficar mais fácil quando for lançar direto aqui no sinal. Então, preenchi quais são os sinais que aquele paciente apresentou. Então, tá vendo que são dados obrigatórios, está em vermelhinho aqui, ó, o asterisco. Eu preciso, então, sempre colocar sim ou não. Então, eu preciso perguntar para o paciente se ele teve dor, né? Vamos supor, nas juntas, se ele teve uma artralgia intensa, né? Então, eu preciso perguntar, né? Se teve dor nas articulações de forma intensa, e não marcar não, porque ele não me falou, né? Então, eu preciso perguntar para o paciente. Por isso que o momento em que a gente está com o paciente é o melhor momento para poder preencher a ficha. Então, ele só vai te habilitar a preencher sim ou não. A gente tem que, os campos em que tem a opção de ignorado, ele tem que ser o máximo evitado, porque o ignorado é aquela informação que fala o seguinte: eu não perguntei, eu não investiguei, eu não sei. Então, ele é um dado ruim quando a gente fala sobre consistência, tá? Então, ele é um dado que, mesmo está preenchido, ele só não está em branco, mas para mim ele não quer dizer muita coisa. Sobre as doenças pré-existentes, então a gente vai preencher essas informações também, são dados obrigatórios, né? Se tem diabetes, se tem doença renal crônica, se tem hipertensão arterial, né? Essa informação é importante para a gente poder correlacionar casos de dengue com alarme, casos de dengue grave com doenças pré-existentes. Isso faz parte de dado epidemiológico. Sobre os exames aqui de chikungunhas, estão bloqueados porque a gente marcou dengue, então automaticamente já fica bloqueado esses campos. Sobre os exames laboratoriais, né? Então, exame laboratorial para cada, né, período de suspeita, né? Ali para cada período de início ali, né, dos sintomas, para cada período que você encontra o paciente no início, no meio dos sintomas, né, ou no final ali de convalescência, você vai pedir um exame diferente. Então, durante o curso aqui no manejo, vocês já aprenderam, né, que a sorologia, então a gente não solicita no início dos sintomas, então a sorologia ela tem que ser feita, né, com 7 dias ou mais. Algumas literaturas falam de uma preferência, né, de não fazer tão limítrofe ali, dá uma preferência de fazer ali depois do 9º dia, 10º dia, para a gente ter uma maior segurança no resultado dessa sorologia, né, no período muito limítrofe ainda pode acontecer de dar um falso negativo, né, então sempre colocar qual é a data da coleta e o resultado. O teste de NS1 também, né, que são os testes rápidos, então a gente vai fazer até o 5º dia do início dos sintomas, também vou colocar a data da coleta e o resultado, e muitas vezes, gente, a gente identifica, olha que interessante como é importante o dado epidemiológico. Quando a gente vai fazer a investigação epidemiológica, a gente percebe que a data da coleta foi uma data inoportuna, né, que seria o nome correto, inoportuna, porque pela data do início dos sintomas que foi colocado lá na ficha, a gente ainda não era um período adequado para coleta. Então, a gente ainda consegue correlacionar informações epidemiológicas com isso. Então, teste rápido até o 5º dia, né? Sempre colocar a data da coleta e o resultado. E o PCR de dengue, ele é um exame, né? O isolamento viral, a gente consegue sorotipar se é dengue, né? Dengue 1, 2, 3 ou 4.
E essa informação, normalmente, ele é um exame mais para informações epidemiológicas, para a gente poder saber o que está circulando. Ele não é um exame que é para ser utilizado de forma abrangente, então são para situações específicas, são para casos que normalmente têm um curso diferente, então que a gente precisa saber que tipo de sorotipo, qual é o sorotipo daquela, né, daquela situação ali, daquele caso suspeito de dengue. Então, o PCR de dengue, ele não é um exame muito utilizado, eles são exames que devem ser utilizados de forma mais específica, com bastante cautela, porque ele é o exame mais epidemiológico, tá? Já a histopatologia e a imunohistoquímica são exames pós-mortem, né, que normalmente com óbito de dengue a gente pode ser que tenha esses exames para poder lançar. Bom, como eu falei, alguns campos eles vão ser abertos de acordo com a informação que a gente lançar. Então, hospitalização. O paciente teve hospitalização, se você marcar como sim, ele vai abrir os campos para você colocar os dados do hospital. Se você marcar como não, ele não vai abrir, tá? E para a gente poder saber, marcar esse campo 56, se é um caso autóctone do município de residência, a gente precisa saber o que é autoctonia e como saber o local provável de infecção. Para isso, a gente precisa saber qual é o período de incubação médio de um caso de dengue, tá? Então, a autoctonia é quando o caso, ele é um caso que o paciente foi contaminado no próprio local onde ele mora. E como que a gente sabe isso? Como é que eu sei se esse paciente pegou dengue aqui mesmo em Brasília ou se ele pegou dengue de outro local? Através da informação do período de incubação. Se a gente sabe que o período médio de incubação é entre 5 e 6 dias, né, a gente pode perguntar se o paciente esteve em algum local, né, normalmente a gente pergunta nos últimos 15 dias, 14 dias, para poder saber se nesse período ele viajou para algum local endêmico, epidêmico de dengue, para poder saber se esse caso é autóctone, ou seja, ele é próprio do local que está notificando, do município de residência, né, onde a gente está atendendo ele, ou se ele é um caso importado, né, que é um caso alóctone, né, então a gente precisa saber exatamente, então sempre perguntar para o paciente, você viajou nos últimos 15 dias? Não, não viajei, então foi um caso que a contaminação aconteceu no local de residência, né? Agora ele fala, não, tem 3 dias que eu cheguei de um outro local, de outro município, de um outro estado, e aquele estado também está tendo dengue, é um lugar endêmico para dengue, então o local provável de infecção não vai ser, então a gente não vai marcar, né, no caso, o caso é autóctone, você vai marcar como não, né, se você conseguiu identificar que se ele não se contaminou aqui, porque pelo período de incubação nós verificamos que ele estava em outro local e não em Brasília. Se não, se ele não tem histórico de viagem e no período de incubação ele estava em Brasília, nós vamos marcar como sim. E automaticamente, quando você marca como sim, ele já preenche com os dados de Brasília, tá? Se você marca como não, ele deixa os campos em aberto para você preencher com o local provável de infecção. Aí vai ter que preencher qual é a cidade, qual é o município que ele estava e que pode ser esse local provável de infecção, tá? No campo 62, nós vamos marcar a classificação, e a classificação nós temos 3, né? Dengue clássica, a dengue com sinais de alarme e a dengue grave. A partir do momento que você seleciona a dengue com sinais de alarme e dengue grave, vai abrir outros campos para você sinalizar quais foram os sintomas que fizeram você fazer essa classificação, né? Então, a classificação vai ser de acordo com o manejo clínico ali, né, que foram coletados durante a consulta. Se eu classifiquei como dengue clássica, ela já encerra aqui mesmo, tá? Nessa parte. Bom, então os critérios de confirmação, eu posso ter um critério clínico epidemiológico ou laboratorial, né? Então, vamos supor que dentro de uma mesma residência, um casal, os dois, né, a esposa já estava confirmada por dengue, exame positivo, 2, 3 dias depois, o marido, né, começa a ter sintomas clássicos de dengue. Eu posso confirmar como clínico epidemiológico, tá? Se tem um exame positivo, eu posso classificar como laboratorial, tá bom? A evolução do caso, eu vou marcar se aquela evolução ela foi para cura ou ela foi para óbito, né? E a data do óbito vai aparecer se foi o desfecho, né, a evolução do caso foi para óbito. E eu posso marcar também como óbito por outras causas, né, que no caso é um óbito que não fechou como dengue, fechou por outras causas. Bom, essa parte aqui da ficha dos sinais de alarme e dengue grave, esses campos serão abertos
caso naquela classificação final eu marque como dengue com sinais de alarme ou dengue grave. Para isso, eu preciso, então, dizer quais foram os sinais, né, e que esse paciente apresentou e a data do início desses sinais que fizeram eu classificar aquele paciente como sinais de alarme ou uma dengue grave, tá? E nas informações adicionais, você pode colocar outras informações que você acha importante dizer, né? Dizer se é uma gestante, né? Dizer se é uma criança, então, se ela tem alguma situação especial, que às vezes não está descrita aqui, uma deficiência, algo que você acha importante ter nessas informações adicionais, tá certo? Clicou em salvar, a ficha está salva, todas as informações estão salvas, e agora, para você voltar a acessar essa ficha, é através daquele link de consulta que nós fizemos lá no iniciozinho, né, da nossa conversa. Então, consultou, você pode consultar pelo número da notificação ou pelos dados pessoais do paciente, tá certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Então, é muito importante, né, vocês terem salvo esse link. Então, coloca como uma página preferencial, né, lá nos favoritos. Saibam que todas as informações que vocês vão, né, nos fornecer através do preenchimento adequado do Sinan, né, de inserir o quanto antes essas fichas no Sinan, é fazer com que nós consigamos reduzir os casos de dengue, né, porque toda informação, ela gera esse ciclo, né, de ação, conhecimento, detecção e prevenção, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês, que vocês tenham um ótimo curso e que a gente consiga, né, controlar esse agravo tão importante que é a dengue aqui no Distrito Federal.